Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, Champions League na área para vocês. A gente vai falar tudo sobre esse final de Champions League e também a gente vai falar sobre o top 5 equipes da Champions League dessa temporada. Ah, Iago, como você faz isso? São os melhores overalls que o sistema gerou, tá? Então são 5 melhores overalls, não tem segredo, é a forma como a equipe jogou e também a nota que ela obteve. Então, nada demais, tá? Primeira parte, vamos entender mais sobre essa Champions League, especificamente. Então, já está aí na tela para vocês. Temos como grau de explicação esse 97%, e eu fico muito feliz de falar isso com vocês. Geralmente, naquela primeira versão que a gente tinha, sem o perfil de jogador, sem as coisas que a gente adicionou, o normal seria bater 92, assim, 93 no alto dessa análise e foi para 97. Então, assim, além de tudo isso que a gente vem acrescentando, qual que era a minha maior preocupação? Era a gente ter feito um caminho que, para quem é da análise ou da engenharia, por exemplo, vai me entender um pouco melhor a preocupação que eu tenho. Era a gente ter adicionado coisas, mas essas coisas adicionadas fazerem com que caia a explicação. Ou seja, eu coloco muita coisa, sai jogador, perfil de jogador, sai escalação, sai isso, sai aquilo, fica muito bem enfeitado, mas fica com menos qualidade. O que aconteceu foi exatamente o contrário. A gente fez um enfeite maior de fato, mas aumentou a qualidade. Beleza? Então, e esses números vêm explicando isso. A gente tem uma associação de 97, uma explicação de 97. A gente tem ali uma explicação da variação de 95, que é altíssimo, e um ajustado de 94, ou seja, a gente não está colocando o critério que não seja importante. E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom para a gente poder mostrar para vocês e para entender que tudo isso que a gente está fazendo em parceria com o LEP aqui na Unicamp, na FCA Unicamp, tudo isso que a gente está fazendo traz retorno. Traz retorno porque, de fato, tem associação direta com o estudo do jogo. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante para que a gente entenda o que a gente está querendo propor dentro de uma análise e do que a gente vai tirar dela, tá? Além disso, o que a gente pode entender também desse cenário? Nessa Champions League, a gente teve, primeiro, um destaque para os goleiros, tá? Vamos começar nessa parte do gráfico. Um destaque para os goleiros. Tem sido muito importante a atuação do goleiro como o cara que vai evitar que o chute se converta em gol. E a gente vai ver isso mais para frente ao longo dos próximos 3 vídeos, né, dos próximos 2, como isso tem acontecido. Além disso, recuperar a bola tem sido muito importante, mas não precisa ter pressa ao recuperar. É melhor eu recuperar essa bola sabendo como eu vou progredir e como eu vou passar essa bola, do que necessariamente recuperar ela muito rápido. Então é melhor saber o que fazer com ela do que necessariamente ganhar por ganhar, pressionar por pressionar. Isso custa, pressionar custa à equipe que está pressionando, e saber o que fazer depois que ganhou é muito mais interessante. Ah, Iago, tem um padrão de como vai saber isso? Não. Basicamente cada um vai criar suas estratégias, suas possibilidades dentro do jogo. E isso vai depender de cada equipe, de cada possibilidade que cada jogador vai criar para si e para os seus companheiros, tá? A conversão de passe para chute não foi tão importante porque o passe não foi tão importante assim. Então, assim, não é que converter é ruim, mas se você demora a converter, ou, pior ainda, se você converte numa situação onde você não vai aproveitar a finalização, é ruim converter. Percebe? Converter bem as jogadas de passe para chute é sempre muito legal. Mas, se eu converto e chuto tudo errado, o indicador vai ser negativo. Se eu converto e chuto bem, o indicador vai ser melhor, vai ser positivo. Tanto que, né, geralmente isso acontece quando chute está muito mais alto do que a conversão de chute para gol. O que esses 3 aqui vão me indicar? Esses 3 vão me indicar que jogadores saíram na cara do gol, jogadores tinham uma finalização para fazer, muitas vezes ou desperdiçavam a finalização, ou seja, chutavam para fora, e aí a importância de chutar certo ao gol é muito boa, muito importante, tá? Muito alta.
e um cenário onde, mesmo com essa possibilidade de chutar certo ao gol, muitas vezes pararam no goleiro, que é aquele primeiro que a gente falou. Então perceba como as coisas vão se interrelacionando no jogo e a gente vai contando uma história desse jogo. Então isso é importantíssimo da gente dizer. Então vamos fazer um adendo antes de a gente entrar no top 5, que é uma equipe que estava na final, mas não entrou no top 5, que é a Inter. A Inter tem a 7ª melhor participação. Então overall 54 para a Inter, uma Inter que a defesa foi muito boa, não é daqueles números excepcionais que a gente poderia esperar na defesa italiana, algo fechado, muita recuperação, jogar atrás, não é necessariamente isso. Mas a gente está falando de uma equipe que sabia o momento de recuperar, que não cometia muita falta para recuperar, a gente viu isso na final, não foi uma equipe que foi parando o City na falta. Foi uma equipe que incomodou o City a ponto de recuperar essa bola sem fazer a falta. E aí, nesse cenário, conseguia progredir. Muito mais na condução da bola com os pés do que necessariamente com o passe. Claro, mas isso é um estilo de jogo dessa equipe. E está tudo bem. Conseguia finalizar bastante. E aí talvez o grande ponto que tenha pesado muito na final, e os números refletem isso, que é a taxa de conversão de chute para gol. A Inter não finaliza pouco para uma equipe que fica pouco com a posse da bola, muito pelo contrário. Ela consegue uma taxa de finalização muito boa. O grande problema é que não converte em gol. Então, para uma equipe que teve as chances que a Inter teve, desperdiçar as chances custou muito caro. Isso, a chance com o Lautaro, as duas com o Lukaku, se eu não me falha a memória, a última, que eu não lembro se foi com o Lukaku especificamente, ou com algum zagueiro, que foi o cabeceio que o Ederson faz a defesa no final. Todos esses cenários que estão aí indicam uma Inter que poderia ter ido melhor nessa final. Tá? Isso já era demonstrado ao longo da competição. Por isso que a gente falava de ser um jogo de uma margem de gols pequena, mais favorável para o City. Porque essa equipe tem dificuldade na produção de gols. Ela até cria a situação, ela recupera a bola, ela arma uma grande jogada, mas tem dificuldade na conversão. Isso é um ponto que ficou nítido na final, apesar de ter sido um grande jogo da Inter. Tá? Numericamente falando, foi um jogo do nível da Inter. O Manchester City esteve muito abaixo do nível, e a gente vai falar isso mais à frente, da equipe do City. Tá? Então, essa primeira parte da análise da final, né? A primeira parte, e agora a gente vai para o top 5 equipes da Champions League nessa temporada 22-23, começando por uma surpresa, suponho. Benfica, quinto colocado, overall 58. Vocês vão ver que os overalls vão ser parecidos entre as equipes, tá? Não vai variar tanto quanto possa parecer. Overall 58 para esta equipe. E aqui no Benfica cabe lembrar, o Benfica fez uma grande primeira fase. O Benfica passa em primeiro no grupo do Paris Saint-Germain. Lembra aquela questão do último gol, no gol do último minuto? Ele passa em primeiro, faz uma grande primeira fase, vai ali direto para um confronto onde conseguem bons resultados. Então, assim, as oitavas o Benfica vai muito bem, depois cai para a Inter nas quartas especificamente, mas percebam como foi uma equipe que foi construindo uma trajetória muito interessante e muito boa. Né? O Benfica vai pegar nas oitavas o Clube Bruges, né? Pega o Clube Bruges nas oitavas e depois cai para a Inter nas quartas, ainda tendo feito um 3-3 fora de casa, né? E tendo perdido por 2-0 no seu estádio. Então, assim, é uma equipe de uma trajetória muito interessante, muito boa, que, é claro, o peso de ter caído antes faz com que a gente fique com a sensação de que a equipe não foi bem. Mas para quem é torcedor do Benfica, pode ficar com a sensação que foi uma grande Champions desse Benfica, um Benfica muito organizado e que pode dar trabalho numa próxima Champions. Talvez aí avançar mais uma fase, talvez, e aí avançando mais uma fase, obviamente briga por qualquer coisa, por título ou por vaga em final, né? Porque isso vai depender dos confrontos que forem caindo ao longo do caminho, mas percebam como uma equipe que começou a ter possibilidade de bater de frente com alguns grandes, principalmente os grandes que não estejam em melhor fase. Tá? Além disso, quarta colocação para Real Madrid. Real Madrid overall também 58. Esse Real Madrid é um Real Madrid muito interessante de se ver jogar. E aí vale um adendo muito legal para esse Real Madrid, que é Courtois. A gente vai falar isso ao longo da semana dele, mas o Courtois
é o grande nome desse Real Madrid. Me desculpe quem olhe para o Vinícius Júnior e veja o grande nome, eu também admiro o futebol do Vinícius Júnior, eu sou um grande fã do futebol do Vinícius Júnior, mas o grande nome da Champions League do Real Madrid chama Courtois. O grande nome do Real Madrid nas últimas 3, 4 temporadas chama Courtois. Claro, o Benzema fez grandes temporadas, o Modric fez grandes temporadas, o Vinícius fez grandes temporadas, mas nos momentos de mata-mata, principalmente de Champions League, o grande cara que fez grandes diferenças foi o Courtois. O Courtois manteve o Real Madrid vivo na temporada passada contra o Chelsea, manteve o Real Madrid vivo na temporada passada contra o Manchester City, manteve o Real Madrid vivo na final contra o Liverpool, manteve ao longo de todo esse mata-mata o Real Madrid vivo nas oitavas, nas quartas e na semi até onde pôde. Aquele resultado de 4-0 para o City, ele é mentiroso. Ele é mentiroso porque era para ter sido mais. 4-0 saiu barato. O Haaland teve 3 chances para fazer mais 3 ali. O Julian Álvares teve chance no final, que foi o 4º gol do Manchester City, com pouquíssimos toques na bola, para a facilidade que estava entrar ali já no final do jogo, e que ele evitou de ter acontecido mais gols da equipe adversária. Então a gente fica muito com a sensação do Vinícius Júnior, e claro, esteticamente a sensação é mais notória, a ação dele impacta mais visualmente, mas pro jogar, pro resultado do jogo, para uma lógica do jogo presente no que a gente observou ali na primeira parte aqui dessa fala, nossa, o Courtois é o melhor jogador da competição do Real Madrid e é o grande destaque das últimas 2 edições, pelo menos na minha visão. Tá? É um grande goleiro, faz muita diferença. Vamos lá para o top 3. Então vamos passar aqui um pouco mais rápido. Napoli na 3ª colocação. Então o Napoli fez uma grande Champions de fato, e talvez aí no final tenha perdido um pouco o gás, tanto no campeonato italiano quanto na Champions League. O campeonato italiano não custou nada ao Napoli, mas a Champions, essa vaga, principalmente nos duelos contra o Milan, né, seja no campeonato italiano ou até mesmo na Champions League, ficou faltando esse melhor ajuste para essa equipe avançar, e tinha condição de avançar ali, e seria uma excelente disputa contra a Inter numa semifinal, e seria uma final interessantíssima também contra o próprio Manchester City, tá? Imaginando a mesma sequência para as equipes. 2ª colocação para o Bayern de Munique, overall 60. Iago, o Bayern de Munique foi destroçado pelo Manchester City. Que absurdo ele está aí. Não é absurdo. O Bayern de Munique, até antes do City, não havia perdido. O Bayern de Munique, até antes do City, havia vencido, se não me falha a memória, todos os jogos. Então, assim, a gente está falando de um Bayern de Munique que perdeu uma para um City que foi o campeão. Não que isso vá pesar nas estatísticas do City ter sido campeão para o Bayern, né? Mas percebam que o duelo que ele perdeu é o duelo mais parelho. Não é o duelo onde ele foi dominado pelo outro. Não, não. É o duelo onde as duas equipes são parelhas e elas vão produzir uma distância de mata-mata mesmo. Sofreu um, vem 2, 3, se a equipe aproveitar. Se a equipe não aproveitar, fica no 1-0, leva para casa. E aí faz esse processo todo de ajuste que a gente tem sempre numa competição de mata-mata. Então, a equipe do Bayern de Munique, de fato, fez uma grande temporada de Champions League, obviamente com todos os problemas que teve ao final de temporada no geral, mas ao longo da competição não dá para tirar o mérito de quem passou até então invicto ali vencendo tudo. Tá? E para finalizar, obviamente o City é o grande primeiro colocado, né? Não só porque ganhou, mas porque de fato foi o que jogou melhor. Tá? O City se adaptou. O City foi uma equipe que pela primeira vez teve variação na sua forma de jogar, dentro das suas características, respeitando aquilo que se tinha como, que a gente fala de DNA do clube, né? Respeitando as características dos jogadores, mas mudou e soube mudar na hora certa, tá? E isso passa muito pela trajetória. Então, se a gente olhou para essa trajetória que está aqui, a gente imaginar que a vitória na semifinal foi contra a segunda melhor equipe da competição, a vitória nas quartas de final foi contra a segunda melhor equipe da competição, a vitória na semifinal foi contra a quarta melhor equipe da competição, e a vitória na final foi contra a sétima melhor equipe da competição, a gente está falando, claro,
de uma equipe que teve uma trajetória lindíssima nessa competição. E a gente está falando de uma equipe que pela primeira vez soube sofrer dentro do jogo, soube jogar de maneiras diferentes, soube se adaptar, soube fazer resultados, e aí não só a final especificamente, mas percebam como foram as eliminatórias do City até chegar à final. Um Red Bull Leipzig que empata jogando fora, um jogo assim que todo mundo achou horrível da equipe, depois faz um 7-0 jogando em casa. Um Bayern de Munique que faz um 3-0 jogando em casa, depois um empate fora de casa, por 1-1. Depois um Real Madrid que ele empata jogando no Bernabéu, mas com o Real Madrid de igual para igual. Ou pelo menos que não seja um Real Madrid de igual para igual, mas com muito mais possibilidades do que a gente imaginava nesse confronto. E aí depois um Real Madrid dominado, jogando, tendo o Manchester City jogando como visitante. Então percebam as nuances de uma equipe que foi sabendo adaptar às situações. E a final foi isso. É uma equipe que sabe estar desconfortável sem entrar em desespero. Sabendo isso, sabe como jogar uma partida e sabe como ganhar um título, como foi o caso da Champions League. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse top 5. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Me auxiliem a gente chegar a 1000 inscritos, porque isso ajuda demais o canal a crescer, isso ajuda a gente a conseguir monetizar, trazer novidades aqui no canal, trazer mais gente para produzir aqui dentro. E isso facilita demais a gente poder crescer e ofertar cada vez mais coisas para vocês aí do outro lado. Combinado? Um grande abraço, valeu, falou!